Como é que é, meus putos? Aqui com vocês é o Arcano e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo estamos aqui para apresentar uns fones que são os Soundcore Space One Pro. Bora lá, malta! Então, malta, neste vídeo eu vou dizer o que é que eu acho destes fones, ok? Que são os Space One Pro. Estes fones são os que eu estou a usar diariamente no meu trabalho. Antigamente eu tive a versão, era uma versão mais barata da marca Soundcore, que era os Q30. Os Q30 achei muito bom em termos de qualidade de som, só que teve que ser ajustado, ok? Lá está, o som pré-definido dele não era muito bom, o som que eles vinham, e eu tive que alterar e mexer um bocado no som, e depois de alterar ele realmente ficou exatamente como eu gosto, com batida, com som envolvente, estava mesmo 5 estrelas. Gostei muito desses fones, só que tinha um problema na qualidade de construção do material, é que esta haste aqui ao pé dos fones, eles partiram, porque isto era tipo plástico, isto partiu, ok? E também eles começaram a partir aqui nestas partes e assim, então lá está. Em termos de qualidade de construção não era tão bom, tanto que as pessoas elogiavam muito a qualidade sonora, mas a qualidade de construção deixava um bocado a desejar, e então eu decidi investir um bocado mais. Estes fones custaram 200 euros, ok? Decidi investir um bocado mais para ter estes fones. Eu consegui comprá-los mais baratos, com uma promoção. Vinham com esta caixa aqui, e eu até posso dizer já o que é que eles têm. Têm som Iris, áudio wireless, que são, por exemplo, quando o som atinge de 20 a 40 mil Hz, são certificados com o som Iris, que é um som de áudio que atinge a maior parte das frequências sonoras e consegue-vos entregar uma qualidade máxima de som. E temos aqui o cancelamento ruído adaptativo ANC30, ok? Uns fones que duram entre 40 a 60 horas, dependendo, claro, do volume do vosso som. Também depende um bocado, se vocês estão a usar cancelamento de ruído, vai durar 40 horas, se não tiverem a usar vai durar 60, ok? Todos esses fatores fazem diferença, claro. Então lá está. E a caixa é assim, aqui atrás tem mais informações sobre os fones. Aqui vinham os nossos fones e tem ali aqui uma caixinha que traz o cabo USB e traz outras coisas normais que todos os fones trazem. Trazia também esta bolsinha para guardar os fones, que eu até vou mostrar já. Os fones, desde já tenho a dizer que eles dobram, fazem este formato aqui, ficam extremamente compactos, ok? Podem ver, parece uma bola, e há muitas pessoas que até comparam a um donut, eles ficam realmente pequenos. E vocês perguntam, então, mas porquê que eu vou querer tipo metê-los assim tão compactos? Porque vocês podem meter nesta bolsa que vem os fones, metem aqui dentro, fecham e levam para qualquer lado. Só que esta bolsa não é extremamente resistente, é fina, dá a ideia que é assim, o material de qualidade é bom, só que não protege os fones, e nisso deixa a desejar, que até os fones dos Q30, aqueles mais baratos que eu comprei, trazia esta bolsa que é resistente, ok? E este não traz, o que a malta reclamou muito, então eles agora andam a oferecer esta bolsinha com os fones, que é tipo, dizem que é uma promoção. Não me parece que seja uma promoção, mas realmente uma oferta, porque vocês comprarem os fones, a maior parte das vezes vão lá ao site, se chegarem um bocadinho para baixo, veem que esta bolsa está agregada à compra, eles oferecem esta bolsinha, ok? É isso. Então vocês colocam aqui, pumbas, não ocupa espaço nenhum, extremamente compacto, como podem ver, e é por isso que é bom, porque vocês podem simplesmente, quando querem viajar, não ocupa espaço nenhum, vocês metem na vossa mochila, está ali no fundo ou está ali logo por cima caso queiram tirar e tal. Pá, extremamente bom, isto é muito fixe, ok? Gostei muito. Agora, a bolsa é de qualidade, tem aqui tipo um imã nesta partezinha, ok? E ela é este tipo de cor ou pele, eu acho que isto até é mesmo pele, porque ela é mais durinho. E a caixa vinha, era esta, à parte, que trazia esta caixinha, a bolsinha para os fones. Então pronto, vamos lá. Quanto aos fones, agora sim, em termos de qualidade, temos esta qualidade que parece melhor que a dos outros que eu comprei. Temos aqui uma qualidade até interessante, ok? O que é que estes têm? Aqui, plástico robusto, partes cinzentas. Os outros fones que, eram lisos, não tinham esta saliência aqui. O que é que fazia? Com que esta parte toda era direita, não tinha este buraco aqui dentro. É que faz com que este buraco proteja o símbolo, porque os outros fones, tipo, o símbolo saiu com o tempo ao roçar em superfícies e assim, ao pousarem e assim ele toca, e isto é um autocolante, isto saiu com o tempo. Com esta parte mais saliente, este símbolo já não toca na mesa, achei que dá
um detalhe muito importante, que lá está, e isto, em termos estéticos fica muito bonito, eu gostei bué, acho que fica excelente. Quanto a outras coisas, o que é que nós temos nestes fones? Temos aqui também uma parte que é esponja tanto em cima como em baixo, o que dá um conforto extremo e acho de extrema qualidade. Aqui as esponjas também são de extrema qualidade, são em formato oval, que é para as pessoas, ou seja, tem aqueles mais baratos que é tipo, são redondos, bate aqui na orelha, depois magoa a orelha, fica aqui a apertar, aqui a fazer pressão. Não é nada confortável, não isola bem o som. Este assim à volta da orelha, que são ovais, que são maiores, isola muito melhor o som. E só o facto, falando disso, só o facto de vocês colocarem assim um fone, já está a fazer um cancelamento passivo de ruído. O passivo é aquele quando vocês têm os fones desligados, ele mesmo assim faz tipo um isolamento por causa das esponjas. É muito bom. Quanto aos fones, temos aqui deste lado, do lado esquerdo, temos USB tipo C, aqui uma entrada áudio jack 3.5mm, caso vocês queiram ligar aos vossos fones, ficaram sem bateria por algum motivo, não sei porque é que haveriam querer usar, sendo que eles são Bluetooth, mas se quiserem têm aí, lá está. Aqui o botão para ligar e desligar, e aqui temos o cancelamento de ruído, noise cancel. E deste lado, do lado direito, temos aqui o botão mais e menos, e temos aqui o botão para pausar a música, e o mais e o menos também vão servir para passar a música à frente e para voltar a música atrás, e é isso. Quanto ao resto, o que é que nós temos aqui nos fones? Temos aqui umas dobradiças, dá para ajustar, e um detalhe em relação às dobradiças é que eu acho muito fixe que vocês podem colocar assim nos fones. Os outros eu não conseguia mexer aqui para, lá está, porque eles tinham umas trancas, tipo, era tipo um aqui, outro aqui, outro aqui, ou seja, fazia tac, 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 e ia subindo. Estes não, estes são lisos, tipo assim, não tem nenhuma tranca, ou seja, eu não preciso tirar os fones para conseguir mexer. Os outros que eu tinha que tirar, fazer assim e voltar a meter na cabeça. Estes não, estes eu tenho na cabeça, eu faço assim, vão para cima, faço assim, vai para baixo e não preciso tirá-los. Acho que é muito mais fácil, ajusta-se muito melhor à cabeça, gosto muito. A esponja aqui é confortável, completamente excelentes, perfeitos, gostei muito. Conforto 10 de 10, não tenho nada a dizer. Os Q30 também tinham um problema, que aqui esta esponja começou a abrir, ok? Esta esponja aqui tem aqui um tecido aqui dentro, aqui umas linhas, ela começou a abrir e começou-se a ver a esponja por dentro, o que é horrível. Também há uma versão que é os Q40, que também estão a sofrer do mesmo problema, que há a versão Q e há a versão Space. A Space, pelo que eu sei, não sofre disso, e então por isso é que eu decidi optar pelos Space One Pro. Estes fones têm um detalhe também, eles têm tipo uma qualidade de construção este material, este tecido é melhor. Por exemplo, os fones da Sony e da JBL têm um problema que eles começam a descascar com o tempo. Tem aqui uns fones, por exemplo, estes aqui da Xbox, estão ali a descascar-se, estão a ver este couro, é uma merda, começa-se a descascar, e então é isso. Por exemplo, na marca Soundcore, eu noto que a qualidade que eles metem aqui nesta parte do material que vai envolver a orelha é muito bom, não descasca com o tempo, vocês podem usar à vontade, não se descasca, e só por isso já vale a pena. Por isso é que eu decidi optar por eles, porque sei que eles em termos de longevidade vão durar mais, em termos de não descascar, depois tipo, lá está, isso para mim é extremamente importante, tanto que a minha cadeira não comprei de couro, que isto é tecido, por causa desse tipo de cenas, que eu não gosto de cenas que de couro descasca-se tudo, é uma porcaria, lá está, se puder evitar, eu evito. Quanto a cancelamento de ruído ativo, o que é que eu acho? Eu acho que ele não faz assim tanta diferença. Eu acho que a maior parte do cancelamento é feito pelo cancelamento passivo de ruído, que é quando vocês colocam assim os fones sem estarem ligados ou desligados. Só estas esponjas já fazem um isolamento muito bom, e quando vocês ligam acho que não faz assim uma diferença tão grande. Eu continuo a ouvir vozes, continuo a ouvir a maior parte das coisas na mesma, só por dizer que vocês ouvem mais baixo. Ok, faz uma diferença, sim, ouvem mais baixo, mas continuam a ouvir tudo na mesma. Eu nunca usei uns da Sony porque elogiam muito a Sony em termos de cancelamento de ruído. Não sei até que ponto eles serão muito melhores que estes. Do que é assim barulhos agudos, pessoas a falar, se estiverem num café, assim um ambiente mais ruidoso, ouve-se. Mas quando é tipo sons de ventoinhas, quando é assim sons tipo de coisas tipo um exaustor, tipo o ar-condicionado, qualquer coisa assim, tipo, acho que ele isola muito bem. Cancelamento de ruído ativo, vocês podem meter configurado como vocês querem. Se meterem no máximo o som já é muito bom, mas se meterem adaptativo é o melhor de todos, porque ele adapta-se conforme o barulho. E o cancelamento
ativo de ruído, o que é que ele faz? Faz com que ele anule cada som ou cada barulho faz uma onda, ele anula mandando uma onda contrária. Se ele for assim, ele faz assim e anula e faz com que vocês, quando bate aqui, não ouçam nada, e ou seja, tipo, anula completamente o som. Não totalmente, ajuda sim, mas não a 100%. Anula sim certos barulhos específicos que sejam mais monótonos e aquele som mais tipo de turbulência, mas quando estamos a falar assim de sons mais agudos, vozes, abafa, mas não anula. Mas acho que o abafar tem mais a ver com a parte da esponja e não propriamente com o processamento ativo de ruído. Estes fones têm um problema, que eu por acaso, não sei porquê, tenho sempre alguma coisa que calha-me sempre mal com os soundcores. Esta marca eu gosto muito dela, mas às vezes tipo, dá problemas, que é, eu quando estou a usar o cancelamento ativo de ruído, o que é que me acontece? Começo a ouvir tipo tipo assim a dar-me no ouvido, começa-me a fazer bué, tipo confusão, tipo, parece que está-me a mandar assim tipo uns barulhos tipo assim como se fosse meio turbulência, assim tipo é umas falhas técnicas que eles de vez em quando começam a falhar, começam a fazer isso. Isso é um ponto que deixa a desejar, obviamente. Eu notei que ao meter no cancelamento ativo no nível 5 normal, ele ajuda um pouco, não acontece tantas vezes, diminuiu muito a frequência com que isso continua a acontecer. Só que lá está, eu tive que reduzir, deixar de usar uma das funções dos fones. Quando eu usava no adaptativo acontecia muito, mas por exemplo o adaptativo nos aviões é melhor porque eu cheguei a ir viajar com estes fones, usei o ativo no nível 5, vi que estava bom, ajudou bastante, anulou a maior parte dos barulhos no avião. No avião não tem uma diferença absurda, aquela turbulência, mas eu quando liguei o adaptativo, aí sim, uma diferença radical, absurda. Aquilo deixei de ouvir quase tudo, foi muito bom, adorei. Além de trazer esta bolsinha para ajudar no transporte no avião, ainda tem este modo de cancelamento de ruído que é muito bom. São melhores que os da Sony? Acho que não, porque a Sony é a rainha no cancelamento de ruído, pelo menos é o que dizem. São bons. De 1 a 10 nesse sentido daria um 7. Quanto aos fones para falar, tipo, já usei eles para fazer chamadas, as pessoas não se queixaram. A bateria é boa, mas lá está, acho que os Q30 durava mais ou menos o mesmo, cerca de 40 horas. Nesse sentido não tem muita diferença. Mas agora mais importante, vocês estão-me a perguntar, sim, isso é tudo muito interessante, mas então e o som? E o som, como nós tínhamos dito, tem um som com certificado por Iris, que é uma das qualidades melhores, que atinge de 20 de frequência a 40.000. Envolvente, tem muita batida. Se vocês gostam de música com batida, por exemplo, eu ouço muito The Weeknd, Post Malone, sabem, o bass, nesse sentido graves, é muito bom. Quanto a certas frequências, por exemplo, separação de voz, ou quando vocês querem ouvir certos barulhos assim mais separados, tipo uma bateria, uma guitarra ou cenas assim, acho que ele não separa tão bem um som. Se calhar nesse quesito os fones da Sony são capazes de ser melhores, ok? Porque eles são muito conhecidos por saber separar bastante o som, e até tem uns fones da Sony que são mesmo dedicados com um botão, que é mesmo para bass, e esses aí acredito que até têm mais batida e mais graves, lá está, e vocês podem personalizar melhor. Tive para comprar esses, fiquei indeciso entre estes e estes, mas o que me fez considerar estes é porque os fones da Sony, alguns também partem nas dobradiças, o material, lá está, isto começa a descascar, e eu também pensei um bocado mais em termos de longevidade. Alguns fones têm um detalhe que se vocês meterem aqui a mão, ele tipo, por exemplo, os outros que eu tinha, vocês metiam aqui a mão, ele ativava o microfone para vocês falarem com as pessoas. Por exemplo, os da Sony fazem isso, vocês metem a mão, e ele faz isso também. Mas este aqui tem uma peculiaridade, que é, ele dá para meter um modo, que é o modo que ele reconhece a voz, que é quando vocês estão a falar, ou ouve, isso é bem interessante, quando vocês estão a falar, ele tipo, ativa o microfone para vocês ouvirem o ambiente à vossa volta e conseguirem falar com as pessoas. Em vez de vocês estarem a meter a mão com os da Sony, tipo, tem que ficar aqui com a mão assim a segurar, é que vocês simplesmente começam a falar, ativa já o modo ambiente, que conseguem ouvir tudo à volta de vocês para falarem com as pessoas. Ele usa isso através dos microfones, porque capta as vozes do microfone e passa a informação para os fones. Só que há um detalhe, que é, ele às vezes não ouve bem. Às vezes, por exemplo, há certos barulhos específicos mais agudos que ele ativa e eu estou a fazer simplesmente alguma coisa. Fiz um barulho, pumbas, ativou logo o microfone. Pumbas, já ativou e depois o problema, qual é que é o problema? É que ele baixa a música. Ele automaticamente, quando entra nesse modo, baixa a música para poderem falar com as pessoas. Só que quando ele se engana, ele baixa uma música e eu tenho que ficar ali à espera que ele volte para conseguir voltar a ouvir o que eu estou a ouvir, no caso. Só que a questão é que vai o tempo mínimo, mesmo assim, parecendo que não, ainda demora um bocado a passar. Vocês ficam ali à espera,
e é só chato, é realmente chato. Depois, lá está, quando é para falarem com pessoas, dá jeito porque vocês começam a falar e aquilo tipo, conseguem ter uma conversa sem terem que estar a clicar em botões ou meter aqui a mão, que é chato. É que vocês ao fazerem isso, ao falarem com as pessoas, nem sempre ele ouve. Ou seja, é estúpido, porque vocês têm uma função que, quando ela não deve ativar, ela às vezes ativa. E quando vocês querem que ela ative, às vezes ela não ativa. Vem uma pessoa ter comigo e eu tipo, diz, não percebe? Eu tenho que voltar a repetir. Diz. tipo, isto parece de malucos. Uma pessoa que olha para mim, ouve-me assim a repetir, já tive que explicar a certas pessoas lá no meu trabalho, eu estou aqui tipo a dizer mais vezes porque os fones não captou. Pá, é só estúpido, eu desativei essa função. Quando eu quero falar com alguém, tiro simplesmente os fones porque, pá, é ridículo. Era uma função fixe, se estivesse a ativar bem e a funcionar de forma correta. Não sei se é um problema deste modelo em específico, mas isso está a dar problemas, não dá muito bem para falar com as pessoas. Mas é isso, acho que é dos problemas assim mais preocupantes. Pronto, já falei um bocado de tudo. O som é bom, mas podia ter mais clareza na distinção dos instrumentos musicais, mas tem um som bom, envolvente, é mais focado nos graves, o que eu gosto muito. O som já vinha, lá está, pré-definido, já vinha excelente, tem o modo Iris, que é um modo que eu vou explicar depois quando estivermos na aplicação, ok? Então, bora agora para a aplicação, bora lá. Já estamos aqui na aplicação, aqui com os nossos Space One Pro, temos aqui outros modelos que eu vou fazer uma review no próximo vídeo. Então, se vocês querem saber tudo sobre os Sport X20, fiquem até ao próximo vídeo no canal, que vai sair no próximo domingo ao meio-dia. Estou a lançar todos os vídeos domingo ao meio-dia, então fiquem atentos. Já estamos aqui com os nossos fones, 60%, como podemos ver, e está com o modo LDAC ativado, que eu vou falar mais sobre isso. Temos aqui as funções cancelamento de ruído normal e modo de transparência, não importa muito. No cancelamento de ruído ativo temos aqui nível 5, nível máximo, que era o que eu estava a usar porque o cancelamento de ruído adaptativo está a dar problemas. Aquelas turbulências nos fones que faz tipo Isto é um problema técnico dos fones, enquanto eles não arranjarem isso é o que é. Vamos deixar isto aqui no personalizado, pode ser que numa futura atualização eles corrijam, o que eu devido porque estes fones já lançaram há algum tempo e não corrigiram. O redução de ruído do vento não tenho ativado porque eu também não vou usar na rua. Os efeitos sonoros, temos aqui o modo som Ear ID e ele vai fazer um perfil sonoro dedicado para vocês. Eu no caso achei que ficou bom, mas ficou um som tipo batidas mais secas e não tão estridentes e com mais vibração, como eu gosto. Então deixei no modo de pré-definido, assinatura Soundcore, que acho que para mim foi a melhor, mas se vocês têm muitas outras, tipo podcast, hip hop, jazz, cenas assim, mas esta aqui para mim está perfeita, está excelente. Ainda tem um equalizador personalizado que vocês podem ajustar aqui tudo como vocês querem. Para mim está bom aqui na assinatura Soundcore. Easy Chat é aquela função que eu disse que vocês tipo ativam para falar com as pessoas. Assim que eu começar a falar, ele ativa o modo de transparência para ouvirem as pessoas. Temos aqui os controles normais nos fones para passarem para a frente, voltar para trás, esse tipo de coisas. Tem aqui uma função volume seguro, caso vocês não queiram ficar surdos, mas tem aqui uma função, mas isso aí são tudo pormenores que sinceramente não importam muito. Então malta, e mais um detalhe, estes fones têm também compatibilidade com Dolby Atmos, como podemos ver, só que ali está transparente porque nós temos de ativar o modo LDAC para poder usar o Dolby Atmos. Vou já mostrar. Então aqui dentro do modo LDAC, desativamos, passamos aqui para o modo normal, vai demorar um bocado, e aqui dentro da aplicação agora já podemos ver aqui o modo Dolby Atmos. Como podemos ver, ele experimenta uma paisagem sonora mais ampla, envolvente, e efeito da música pode variar dependendo do estilo de música e da versão da versão de dispositivos móveis. Ok, prontos. O modo Dolby Audio, enganei-me, peço desculpa pelo meu erro, não é Dolby Atmos, Dolby Audio. O modo Dolby Audio faz com que fique uma experiência melhor, mais envolvente para filmes, é melhor, mas vou falar mais sobre isso a seguir. E lá está, voltando a falar do Dolby Audio, o que é que acontece? O Dolby Audio, por exemplo, para filmes é muito recomendado, faz uma experiência de som melhor, som mais envolvente, tipo mais cinematográfico, por assim dizer, e com mais impacto, ok? Só que o som em si já tem bastante impacto, bastante vibração, já tem bastante graves, acho que já é suficiente,
e eu prefiro usar ele com o modo LDAC, porque lá está, vocês não podem usar os dois em simultâneo, ou tenho que desativar o LDAC para poder usar o modo Dolby Audio, e eu prefiro o LDAC porque noto que o som, pelo menos para a música, fica com uma qualidade superior, porque isto é lá está, nem todos os fones têm isto. O modo LDAC realmente faz com que fiquem detalhes na música e tudo melhor, ok? É uma qualidade superior. Quanto ao Dolby Audio, também não gostei muito pelo facto de vocês ao ativarem essa função, pelo menos a ver filmes, não tem um bocado de latência, sabem quando a voz não está sincronizada completamente com a boca dele a mexer. Nesse quesito, o Dolby Audio, não sei se fui só eu que notei isso ou se fui só da minha experiência, mas eu realmente notei. Por isso eu uso simplesmente com o modo LDAC, fica perfeito, não é 10 de 10, falámos daquele quesito de separação do som, ok? Mas em termos de som, é um som que eu gosto, é bom, de 1 a 10 dou se calhar um 8, acho que é bom, ok? Então, e é isso, malta, é tudo o que eu posso dizer hoje sobre os fones, e até ao dia de hoje já usei durante muito tempo, durante alguns meses, por isso já é uma experiência que eu posso dizer e afirmar que é completa da minha parte, e esta é a minha opinião final quanto aos fones. De 1 a 10 eu vou dar a eles um 6, malta, porque por 200 euros eu acho que deixa um bocado a desejar. Não devia dar aquelas falhas, tanto em nível da voz a falar, porque aquela função é uma função que eu tenho comprado os fones por causa disso, porque era fixe. Por exemplo, estou a trabalhar, falo só aquilo ativo e consigo ouvir as pessoas, só que dá falhas. Aquilo, o facto de às vezes tipo, ter aquele som tipo, a fazer são problemas técnicos que nos fones de 200 euros não devia acontecer, mas depois temos outras vantagens, que é a pele, o couro não se desfaz, como a maior parte dos fones, e lá está. E o som, no fundo até é bom. Não é um 10 de 10, mas é bom. É um 8, ok, é bom, eu gostei, pelo menos para música, ok, não vamos usar para outras coisas, se for para ver filmes e ver séries também é excelente, também já experimentei, é bom, ok, nesse sentido, então, bem, ok, mas é isso, então, eu depois vou lançar outro vídeo de outros fones, que é o Soundcore Sport X20, vai sair no próximo domingo ao meio-dia, agora vou tentar lançar vídeos todos os domingos ao meio-dia, por isso fiquem atentos aí no canal, e é isso, malta, então deixem like, subscrevam-se, e vemo-nos no próximo vídeo. Bora lá!